Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez meditarmos juntos na palavra do Senhor, nessa importante dádiva que Deus nos deu, que foi a Bíblia Sagrada, onde está escrita aqui todos os mandamentos, o que nós precisamos para conhecermos o Senhor, é ela implantada no nosso coração. A palavra de Deus revivida em nossos corações. Porque se nós não vivermos nela, nós não implantarmos a palavra de Deus no nosso dia, na nossa vida, ela vai ser somente um livro, como ela é um livro na estante de muita gente. Mas agora eu quero falar sobre um assunto, trazer um assunto muito importante, irmãos. Porque quando Jesus veio, ele conquistou muitas coisas para nós. E como diz na ciência, né, que nós não usamos quase nada do nosso cérebro, que nosso cérebro tem uma capacidade muito maior de produzir resultados. E a gente está vendo isso, na verdade a gente está vendo nesse final de século do meio, já no século XX, e agora no século XXI, os avanços científicos que mostram que o cérebro tem uma capacidade muito grande de transformar conhecimento em objetos e coisas para o uso, né? Nós tivemos a energia elétrica, agora a informática, então. E nós fazemos a mesma coisa com a palavra do Senhor. O evangelho é riquíssimo, mas nós vivemos um pouco dele. Não tudo que Jesus conquistou. Então, eu quero falar aqui de um assunto que ele não é muito, esse assunto não é muito tratado entre nós. E, no entanto, é algo muito importante. Mas não é importante nesta vida, então nós deixamos de lado. Vamos ler na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 12 em diante. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. A obra dele sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui nós vemos que está falando, né, de um dia em que as nossas obras serão passadas a limpo. Então, vai ser um dia onde nós teremos que prestar contas de tudo que nós fizemos nesta vida. E esta passagem aqui está falando especificamente do trabalho no reino de Deus. Ela não está falando da nossa vida particular. Ela está se referindo a serviço. E mostra que uma obra pode ser feita com ouro, prata e pedras preciosas, que são elementos naturais que resistem ao fogo, e fala de madeira, palha, feno e palha, que são elementos que não resistem ao fogo. Né? Pela ordem aí, tem o que demora um pouco mais para queimar, que é a madeira, depois vem o feno, que demora um pouco mais porque ele é ali prensado, e depois vem a palha que rápido se evapora. Então, tem obras de tudo quanto é jeito, né? E aqui nós vemos que se trata de galardão. Então, a obra que não foi feita com o material correto, ela não vai subsistir ao fogo, que é a palavra de Deus. Tudo que nós fizermos nesta vida
Está computado o que nós estamos fazendo, está sendo computado, presta bem atenção, irmãos. Nós não estamos aqui, Deus deixou a gente aqui, nós vamos fazer do jeito que a gente quiser, e no final vai dar tudo certo, entendeu? Nossa vida está sendo escrita. E naquele dia nossas obras serão expostas. Tem obra que alguém fez com ouro, que quanto mais apertar na palavra, mais ela se mostra consistente. Porque o ouro é assim, ele só é mais purificado pela palavra. A prata também é um metal nobre, parece que não, mas é porque ela tem em abundância, por isso que ela custa menos. Mas ela é metal nobre. E as pedras preciosas, então, tem cada coisa mais maravilhosa, uma mais linda que a outra, e tem valor, né? Elas são valorosas, valiosas. E fora disso, vamos ter, né, os materiais perecíveis pelo fogo, que eles não subsistem. Uns um pouco mais, parece ser melhor, mas vai queimar. Né? A madeira, ela pode resistir um pouco mais de tempo, mas ela vai queimar. O feno também. E a palha nem se fala. Então, o que é que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, né? É que as nossas obras, não é do jeito que a gente pensa, que a gente vai conseguir. E o que é essa obra feita com ouro, com prata, com pedra preciosa? E a outra feita com palha, com feno? Nós vamos ler, vamos encontrar isso aqui lá na carta de Paulo mesmo, no mesmo apóstolo Paulo, aos Filipenses. Ele vai falar aqui que quando ele estava preso, algumas pessoas se aproveitaram para fazer o serviço que ele estava fazendo. Porque quando o apóstolo Paulo era muito veemente na palavra. E quando ele estava fazendo a obra, outros olharam, né, e disseram: agora Paulo está preso, nós vamos ganhar a fama dele, nós vamos fazer o que ele fazia, porque ele está impossibilitado. E ao mesmo tempo, outros irmãos, vendo que o apóstolo Paulo estava impossibilitado de pregar a palavra, saía para fazer aquilo que ele não estava podendo fazer. Mas eles estavam movidos pelas almas, né? Porque alma nenhuma é eterna aqui. E a obra não pode parar, porque pessoas morrem e elas precisam receber a salvação antes que morram. E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E a maioria, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Em vez de ficarem querendo tomar o lugar do apóstolo Paulo, eles estavam fazendo a obra que Paulo estava impossibilitado de fazer, que era salvar almas. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Olha aqui a obra de palha, de feno, de palha, de madeira, e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, obra de ouro, de prata, de pedras preciosas. Essa classificação aí nós vamos ver naquele dia, né? O que foi ouro? Eu acredito, irmão, que a obra de ouro é aquela que levou a pessoa ao máximo de sofrimento. Que ela, para fazer aquela obra, ela teve que ser purificada no fogo, né, das aflições. Essa aí vai ser a obra de ouro, que vai dar mais galardão. E assim, né, vai descendo para prata, para pedra preciosa. Estes por amor, sabendo que... Estes quem? Aqueles que fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Eles viram, né? O apóstolo Paulo está incumbido, mas ele está impedido. Então, nós vamos fazer o que ele estaria fazendo se estivesse solto. Alguém, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Agora vamos para o capítulo 2, versículo
3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando que cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, nós vamos ver, irmãos, que obras, elas podem ser feitas, a mesma obra, por motivações diferentes. E o galardão, ninguém aqui engana Deus. Ninguém engana Deus. Se uma pessoa faz por vanglória, faz a obra porque quer aparecer, quer se tornar conhecido, quer se tornar chamado para eventos maiores, porque acha que estudou mais, ela está sempre lendo para superar os outros, né? Eu vejo pessoas dizendo a rádio tal é a melhor rádio evangélica do Brasil, o melhor programa de rádio do Brasil, a melhor revista de escola dominical é esta da minha denominação, não tem outra, quer dizer, humilhando aqueles que têm menos conhecimento, entendeu? Querem sempre estar fazendo as coisas porque o outro fez, quer fazer melhor, ou imitando, porque um fez, está se dando bem, eu também tenho que fazer, mas não sabe o que é que aquele passou para chegar naquela situação, naquela condição que Deus está usando, entendeu? Então é assim. E aí a obra é feita? É feita. Porém, para efeito de galardão, na hora que for passar o livro daquela pessoa, o meu, o seu, Deus vai mostrar a que você fez. Porém, você fez por ganância, você fez por inveja, você fez por porfia, você fez porque queria aparecer, você fez porque queria humilhar os outros, você fez porque você se achava melhor, você fez não por causa da alma. Mesmo que ao evangelizar aquela alma se converteu, a obra dele, por causa da motivação do coração, para efeito de galardão, vai se perder. Vai se perder. Porque o próprio apóstolo Paulo não tinha presunção. Ele falava o quê? Que ele temia que ele encaminhando outros ao evangelho, né, à salvação, ele próprio viesse a ser reprovado. Nem ele tinha, né, essa presunção de se achar melhor ou maior do que os outros. E desta forma, nós vimos que muitas obras vão se perder naquele dia. Muitos grandes que nós vemos ou lemos, né, que deixaram legados de livros, que fizeram, algumas obras deles poderão render galardões, mas outras não. E muitas que nós nos enganamos. Não, aquele é que vai ter o grande galardão. Irmãos, às vezes pessoas que a gente não dá nada por ela, vai receber galardão de ouro. O Senhor Jesus, o critério de Deus não é o nosso, o critério dele é a pureza de coração, a intenção genuína de coração. O comportamento, ele existe para resolver um problema. E tudo que move o comportamento é para, no final, uma situação ser resolvida. Não é, o que nós somos credenciados é meio. Porque a finalidade é resolver, é salvar a alma, é curar, atender a necessidade do sofrido. Este é o fim. O resto tudo é meio. Quando alguém é credenciado a pastor, a professor, o que for do seu ministério, isto é um meio de dizer, a sua responsabilidade aqui, nós estamos credenciando, nós estamos legitimando aqui você para fazer isso aqui. Mas a finalidade não é que ele se sinta com a carteira, porque com o título. Não, só está dizendo, olha, o corpo de Cristo está te dando o aval para você fazer isso, porque Paulo mesmo me falou, como crerão se não ouvirem, como ouvirão se não forem enviados, né? Se não tiver ninguém para ser enviado.
Entendeu? Então, o corpo de Cristo tem essa prerrogativa de enviar as pessoas. Mas o título não é o fim. O fim é o serviço. É fazer. E muitas pessoas sem título nenhum fazem muito mais. E vão ter galardão de ouro. Porque aquele que está ajudando, que estiver ajudando de coração para edificar o reino, por exemplo, um evangelista, ou um missionário genuíno mesmo, né? Porque nesse meio missionário eu conheço muita coisa que eu vou dizer é triste. Mas aqueles que vão fazer a obra e o outro diz, não, eu não posso estar lá, mas eu posso te respaldar, eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa orando, como tem aquele tripé que se fala, orar, contribuir e ir, entendeu? Mas que seja feito pela necessidade do evangelho chegar ali, não para aparecer, não para o nome ser colocado em algum quadro de aviso, entendeu? Porque o que for colocado ali, Jesus já disse, se queima aqui, né? Vai se queimar lá, mas já recebeu aqui. Irmão, nós trocamos, nós somos igual. A maioria é igual a Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Nós trocamos posições eternas por um elogio aqui. Elogio, irmã, que não vale pra nada. Nada, nada, nada. Às vezes é só lisonja. Às vezes a pessoa dá um elogio, mas se você tiver caído lá, ela não vai te estender a mão. Ela não vai te estender a mão. Se você precisar, tiver um apuro, ela não vai te acudir. Sabe? E muitas vezes a alma fica em busca de elogios, de confetes, perdendo o que é eterno. Perdendo o que é eterno. Então, vê um pregador se destacando numa área, ele vai fazer, eu vou chegar lá, eu vou ser igual, eu vou fazer. Ele pode não falar, mas pensa e vai na direção. E por ele ir nessa direção da inveja, né, da competição ou da vanglória, ele vai perder, isso aí vai se queimar. Naquele dia, não interessa se ele pregou para 1000 e se 10 ou os 1000 se converteram. Porque ele usou a semente correta. Mas a motivação que ele levava no coração não era correta. Então vai se queimar, não tem galardão. E quantas pessoas que ajudaram, né? Dividir o pão, aquelas pessoas que dizem, poxa, mas essa pessoa está necessitada, eu tenho que acudir, eu tenho que dar o que ela está precisando. Ela, sabe, perde até o sono quando sabe que uma pessoa está em apuros. Aí você pensa, essa pessoa existe? Existe sim, existe. Existe crente fiel, que não, aparentemente não faz muito. Então, o nosso pensamento é que quem faz muito vai receber muito. Muitas vezes o muito é feito com palha. O muito é feito com feno. Quando melhorzinho com madeira, mas madeira também se queima. E as coisas pequenas, como dar um copo d'água, porque uma pessoa é profeta, porque uma pessoa, né, Jesus disse, vai receber galardão de profeta. Os critérios do céu são diferentes dos nossos. A justiça de Deus é diferente da nossa. Portanto, é tolice fazer a obra, edificar a obra, porque Paulo está falando aqui que o alicerce todos combinam, que foi Jesus que morreu, que foi Jesus que padeceu, foi Jesus que nos substituiu no sacrifício, foi ele que conquistou a nossa salvação. Este é o alicerce. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando, veja como vocês vão construir sobre este alicerce. A maioria combina, que o alicerce é Jesus como único Senhor e Salvador. Mas como ele vai construir o seu ministério em cima desse alicerce? É competindo? É achando-se melhor do que os outros? É se dividindo? Entendeu? É querendo ser o que não é? Às vezes até indo para uma situação que Deus não mandou. Isso aí depois eu vou falar sobre isso, porque, sinceramente,
É o que tem muito acontecido. Então, fiquemos todos com Deus, né? E valorizemos, irmão, tudo que Jesus conquistou. Jesus conquistou muitas coisas por nós. E nós desprezamos, como fez Esaú, com a bênção da primogenitura, trocando por coisas desta terra. Elogios falsos, muitas vezes, entendeu? É por isso que nós estamos trocando o que é eterno, posições eternas. Porque galardão, eu penso que também vai repercutir em posições no reino. Jesus vem reinar, e quem vai reinar com ele? Quem serão aqueles que vão administrar este planeta no milênio? Que vão ser, né, compor o corpo administrativo e funcional do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade.